Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Paz, eu faço parte aqui do soumediador.com e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todo mediador, que é o poder das perguntas na mediação. Tudo bem com você que está chegando aí? Que legal, Ana Paula entrando, daqui a pouco chegando a Luciana, a Lucinéia, todos os demais. Muito legal, gente. Antes de começar propriamente no assunto, como eu sempre falo, né, nós temos o nosso site, www.soumediador.com.br. Lá você tem nossos conteúdos de maneira bem estruturada, bem simples para você visualizar e ter bastante aprendizado no que se refere à mediação de conflitos, tá bom? Autocomposição e vários assuntos pertinentes. Lucinéia chegando, tudo bem, Lucinéia? E então eu faço convite para vocês. Primeiro acessem o site, o www.soumediador.com.br, e também acessem as nossas redes sociais. Né? Você que está aqui no Insta, se não segue ainda o nosso Insta, passe a seguir. Se você não nos segue lá no Facebook, dá uma passadinha lá no Facebook. Né? E se você ainda não acessou nosso YouTube, também é um momento para você ir lá, se inscrever no nosso canal. A gente tem conteúdo de bastante valor para você que é mediador, para você que é conciliador, para você que trabalha com autocomposição, ou até mesmo se você não trabalha, você é advogado, você quer aprimorar seus conhecimentos na área da autocomposição, a gente está aí disponível para você. Bom dia, Noemi, Samuel entrando aí também, obrigado por estarem presentes. E eu vou fazer outro convite também para vocês acessarem o nosso Telegram. Nosso Telegram, para você acessar, você vai no link da bio aqui no Insta, tá bom? E aí você chega lá, aperta em Telegram, tem um link lá, o Linktree, tem 3 links lá. O do YouTube, o do soumediador.com.br, nosso site, e o do Telegram. Você clica lá no link do Telegram e você vai acessar o nosso canal lá no Telegram. O que a gente faz nesse canal? A gente fala algumas coisas importantes que a gente vai vendo ao longo do tempo, que são referentes à mediação, à autocomposição, e que a gente acha que é relevante para vocês, a gente vai postando lá, ou de repente tem um vídeo legal que a gente acabou de lançar, você às vezes não viu lá no YouTube, né, não teve ainda a possibilidade de acessar, a gente manda lá para vocês estarem sempre, né, aprendendo mais sobre mediação e vendo isso, tá bom? Luciana chegando também, abraço, Dantex, e enfim, vamos lá, prazer ter todos vocês aqui, e hoje o nosso assunto é o poder das perguntas na mediação. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que quando eu fiz o curso de mediação, já faz algum tempinho aí, a instrutora Denise, juíza lá de Toledo, falava na ocasião que todo mediador é um bom perguntador. Todo mediador é um bom perguntador. Por que todo mediador é um bom perguntador? Deve ser um bom perguntador. Porque as perguntas definitivamente abrem portas, abrem caminhos, é perguntando, é sabendo perguntar, é sabendo construir perguntas colaborativas, perguntas inteligentes que a gente vai conseguir chegar a respostas mais interessantes que estejam alinhadas ali na resolução dos conflitos. Eu trouxe alguns insights sobre perguntas e o primeiro deles é que não existe uma fórmula mágica. Se você está aqui buscando a fórmula mágica de fazer perguntas, me desculpa, mas você não vai encontrar fórmula mágica. E por que você não vai encontrar? Porque não existe. Né? Todo mediador deve ter a habilidade de fazer perguntas. Deve conseguir ouvir muito bem o que está sendo dito pelas partes. Aí entra o elemento da escuta ativa. E aqui é bom dizer, a gente tem um conteúdo lá no canal do YouTube falando sobre escuta ativa, que a Lucinéia gravou, um grande conteúdo muito importante para todos nós que trabalhamos aqui com mediação, que é a autocomposição. E aí você vai lá, acessa, verifica e você vai ver. Primeiro ponto, eu escuto muito bem para eu poder fazer perguntas que sejam pertinentes e adequadas naquele momento, tá bom? A escutativa está alinhada com a minha elaboração de perguntas. Então existem, num universo de perguntas, 2 só que você provavelmente vai fazer que sejam perguntas coringa ou perguntas que você sempre vai ter à sua disposição. A primeira delas é aquela quando você vai dar início à reunião de informações. Vamos lá, você chamou as partes para dentro da sala, chegou, você começou a apresentar a declaração de abertura, ao final você fez a confirmação das partes, e aí você precisa que elas comecem a expor a respeito
da situação que elas se encontram, né? O que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai fazer uma pergunta, né? Aliás, para que a parte comece a falar, você vai fazer uma pergunta. E aí você vai perguntar, basicamente, o que te trouxe até aqui? É uma pergunta coringa que você vai ter, né? Ou, né, se você não quiser fazer dessa forma, você vai falar, ó, a gente sempre começa aqui ouvindo quem iniciou a demanda, ou quem iniciou o procedimento. O que você tem para dizer para nós, Maria, você que começou com o procedimento? Aí ela vai começar a falar sobre aquela questão, né, e você tá ali falando. A Noemi colocou aqui, me uso da técnica da reestruturação familiar de forma emancipadora e responsável dentro da mediação judicial e extrajudicial, e a escutativa para ponto de diálogo é imprescindível. Muito boa, Noemi, isso mesmo. Então vamos lá. Pergunta coringuinha ali, para você dar início às partes, para que elas comecem a falar. E a segunda pergunta ela vai acontecer quando? Quando você acabou de ouvir as partes, fez um resumo do que foi dito pelas partes, estabeleceu a pauta, o que está pegando ali, quais são os tópicos que a gente vai discutir, e aí você vai fazer uma pergunta super poderosa. Essa é poderosíssima. Vocês sabem qual é a pergunta mais poderosa dentro da mediação? Como você vê isso se resolvendo, né? Ou como que você acredita que essa situação possa ser resolvida? Essa é uma das perguntas poderosas. Por quê? Porque ela vai gerar reflexões e a partir disso as pessoas vão começar a abrir caminhos. As partes vão começando a abrir caminhos e à medida que elas vão abrindo, né, ideias, trazendo pensamentos, o papel do mediador é ir cada vez mais afunilando dentro daquilo que vai sendo trazido. Então não adianta a gente pensar em fórmulas mágicas. Não existem. Tá? E outra coisa importante, isso em qualquer processo de comunicação, sempre que a gente está falando alguma coisa, a gente está ali externalizando alguma coisa, a gente não quer que a outra pessoa esteja pensando em como ela vai te responder ou na próxima pergunta que ela vai te perguntar. E você na condição de mediador é a mesma coisa. Quando você estiver ouvindo, ouça realmente o que está sendo discutido, o que está sendo apresentado, para depois você trazer questionamentos, né? Você vai fazendo anotações e depois você traz ali as suas impressões sobre aquilo e questiona. Mas primeiro ponto, ouça muito bem. Olha, a Lucinéia colocou, como você vê essa situação resolvida? Isso aí, é uma pergunta que sempre a gente tem que fazer. Mais do que perguntar é saber o momento de perguntar. Muito bom, Noemi, muito bom. O momento é de suma importância. Então a gente falou sobre a questão de você não ficar pensando demais na hora que você está ouvindo. Ouça com atenção, realmente exerça uma escuta qualificada. E quando você escutou, percebeu aquela situação de ambas as partes, aí você vai então externalizar uma pergunta. Tá? Eu elaborei alguns tópicos aqui, por isso que eu tô dando uma olhada em algumas situações que eu acho importantes. Também um ponto que eu elenquei aqui como importante é não ser parcial. Quando você faz uma pergunta, imagine só, tem uma parte aqui, outra parte ali, e aí você começa a praticamente comprar a ideia de uma das partes. Aí você faz uma pergunta direcionada para outra, já trazendo praticamente a confirmação daquilo que a outra parte diz. Por exemplo, pensão alimentícia no valor de R$500 é o valor que ela está pleiteando, R$500, e aí você começa a fazer perguntas para outra parte, justificando que aquilo é o adequado, ou fazendo parecer que aquilo é adequado. Se limite a fazer isso na sessão privada, tá? Isso a gente tem que estar bem ciente disso, né? Para você não demonstrar de alguma forma que você está sendo parcial. Outra coisa, existe muitas vezes dentro da sessão de mediação um momento em que as partes ficam em silêncio, né? Vamos supor, você perguntou alguma coisa e a parte fica em silêncio, ela está elaborando muitas vezes ainda. Se você interromper esse momento, você fez um questionamento, e você começa a elaborar novas perguntas, pode ser prejudicial, né? Porque você tem que aguardar, né? Às vezes o silêncio ele é positivo. Espere, aguarde. E também às vezes a parte acabou um raciocínio, você já não precisa avançar e perguntar rapidamente. O vazio, às vezes, do silêncio é uma pausa importante dentro daquele momento. Então, esteja atento a isso, tá?
E, enfim, e faça perguntas prospectivas e colaborativas. Prospectivas é pensando no futuro, é não ficando focado, não faça suas perguntas focadas lá no passado, né? Não fica só perguntando o que aconteceu, como foi, e fica focando nessa parte. Pensa no futuro, o que a gente pode fazer daqui para frente, como a gente pode construir alguma solução para isso. Tá? A Noemi, bem participativa, obrigado Noemi, fala aqui que a imparcialidade está em todas as nossas expressões, fala, movimento corporal, elas precisam dessa segurança para o rapport. Isso, muito legal, isso mesmo. Né? Quanto mais eu estou presente para a maneira que eu estou me comportando, melhor eu consigo conduzir uma sessão de mediação. Né? A Lucinéia também comenta, a técnica do silêncio às vezes é melhor que qualquer pergunta. Perfeito, perfeito. Né? A gente precisa muitas vezes dessa pausa, né, para a gente poder avançar. Claro que às vezes o silêncio é um hiato ali que ninguém tá falando nada e tudo bem, né? Mas, enfim, a gente precisa estar atento a isso, né? Conseguir compreender quando que é uma reflexão e quando que realmente pausou e ninguém está falando nada, né? Ninguém tem mais nada a acrescentar, tá bom? E aí eu separei, né, sobre perguntas. A gente falou sobre as perguntas coringa, né, que é aquela no início da sessão, que você deve ter alguma pergunta bem elaborada, e quando você vai resolver questões, né. Na hora de mapear o conflito, que é a hora que você está organizando as situações, ó, o professor Thiago Duque entrando aqui, obrigado, Thiago. Quando você está mapeando o conflito, e o objetivo é você compreender aquilo que está acontecendo, naturalmente a sua pergunta é mais aberta, né? Você tem uma pergunta ali que você vai tentar compreender as situações como um todo. E aí, conforme a sessão vai caminhando, você vai afunilando as suas perguntas, né? Então, por isso que você tem que ter bastante atenção aos detalhes, porque cada vez que a pessoa falar alguma coisa, ali está, né? Às vezes, atrás de uma posição, tem um interesse. E se você não conseguiu ler o interesse por trás daquela posição, então, cabe você a perguntar algumas coisas. Por exemplo, trouxe uma posição, você vai lá e faz um questionamento do tipo, mas por que você pensa que essa é a maneira adequada de resolver essa questão? Então, não só o que, mas o porquê. E mais a fundo, e mais além dos interesses, a gente tem as necessidades. Você imagina, eu consegui estabelecer muito bem quais são os interesses, quais são os sentimentos e que necessidades aquela pessoa que está ali precisa que sejam atendidas. Então, conforme eu vou elaborando as perguntas, eu vou conseguindo sentir qual que é o grau de profundidade, né? Então é isso, gente. Primeiro, para mapear o conflito, perguntas abertas no primeiro momento, né? E eu vou afunilando até que a gente compreenda dentro da sessão o que está sendo dito efetivamente, né? Se você for analisar, nós temos, estou mapeando o conflito, reunião de informações. Nesse momento, o principal é eu exercer a minha escuta ativa, tá? E só para a gente pensar um pouquinho em quando que a pergunta é mais poderosa. No primeiro momento, em que eu estou ouvindo as partes, que eu estou reunindo informações, que eu estou mapeando o conflito e compreendendo o conflito, o ideal, a primeira pergunta que eu faço, ela é extremamente aberta para eu olhar o conflito de uma maneira mais abrangente. Se a parte falou situações que me fazem compreender de maneira clara aquele conflito, aquela situação, então não preciso ficar fazendo perguntas, né? Só se ficou um ponto ali que você não identificou e aí você, não, deixa eu fazer uma perguntinha aqui, mas é uma pergunta investigativa, para você compreender aquela questão, beleza? Então isso é na reunião de informações de ambas as partes. Agora, superei esse momento, compreendi, fiz o resumo, vamos avançar para a gente começar a resolver o conflito. E aí você fez a primeira pergunta, né, como que você vê essa situação resolvida, e aí para frente a gente vai também começar a afunilar. Aí as perguntas começam a serem mais fechadas, né, e aí elas já não são mais investigativas, né? No primeiro momento você está perguntando para saber o que aconteceu,
E no segundo momento você está perguntando o que nós podemos fazer daqui para frente. E aí eu vou gerar reflexões que podem também caminhar um pouco para o passado, como que a gente conviveu até agora e não deu certo, como que a gente pode agora avançar, como que a gente pode sair desse momento que a gente está e começar a melhorar esse nosso relacionamento, né? Imagine um casal ali que está com um problema de relacionamento, que várias e várias vezes, isso na condição de mediador a gente observa, que o conflito não está somente na questão financeira, na falta de alimentos, muitas vezes é o cuidado com o filho, de repente o filho que está chegando todo dia com as roupas sujas ou com a tarefa não feita pelo pai que está deixando com a mãe, e aí essa mãe está nervosa com isso, quais são as necessidades, quais são os interesses dela, e eu tenho que saber perguntar para poder entender melhor. E aí existem duas perguntas super importantes. A primeira delas é a pergunta reflexiva, né, que eu posso fazer tanto numa sessão conjunta quanto numa sessão privada. A sessão privada é o melhor ambiente para você fazer perguntas reflexivas, né, para a pessoa começar a se empoderar da possibilidade dela resolver aquela questão, para ela se responsabilizar por aquilo, né? Ah, ele deixa a roupa suja, ele toda vez me traz sem a tarefa feita. Tá, mas o que eu, que estou vendo a situação, posso fazer? Será que alguma vez eu já falei, eu na condição de mãe, já falei pro pai que ele está fazendo isso? Muitas vezes não foi nem dito. Então talvez o diálogo possa ser um caminho. E aí você gerar essa reflexão. Quantas vezes você já falou isso para ele? Né? Pode ser uma situação importante para ela começar a refletir. Da mesma forma, depois eu posso levar isso para o pai e indagá-lo também. Você reconhece isso? Você realmente fez isso? Enfim, para a gente também começar a afunilar nessa questão também. Tá? Sempre pense, indague os porquês. Atrás de um o que, sempre há um porquê. Né? E nesse porquê a gente vai podendo se aprofundar cada vez mais. Tá bom, gente? Hoje eu fiz uma live bem rapidinha aqui, bem curta, mas para a gente compreender que as perguntas têm fundamental importância. Eu trouxe alguns elementos importantes e eu quero que vocês se atentem a duas questões que eu falei aqui principais. A gente tem o momento de trazer as informações e mapear o conflito e o momento de caminhar para a resolução. Então são momentos distintos. Né? No primeiro momento, eu faço perguntas para entender o que aconteceu. No segundo momento, eu faço perguntas para abrir caminhos. São chaves invisíveis. As perguntas são chaves invisíveis que eu vou fazendo para que as portas estejam se abrindo passo a passo. Beleza? E eu falei então pergunta reflexiva, que é uma pergunta super importante, e a pergunta circular. Né? Uma pergunta circular é uma que eu faço e que ela acaba rebatendo também na outra pessoa, gera uma reflexão conjunta, né? Por exemplo, eu faço uma pergunta, imagine que a mulher, né, eu tô pegando novamente a situação de casal, né? Imagine que vamos pegar o homem, então, por exemplo, ele fala o seguinte no meio da sessão, ela é uma boa mãe, mas fala um monte de coisa da mulher, beleza. E aí você já sabe que ele considera ela uma boa mãe. Então você pode reforçar isso. Chegar e perguntar. Então você disse que ela é uma boa mãe. O que você poderia dizer? 3 características que você consegue perceber isso. Aí você consegue ampliar essa visão. Não só sua, mas como das próprias partes. O que um reconhece no outro. E isso você vai trabalhando com os dois. Noemi. Uma boa pergunta sobre filhos pode ser: o que seu filho sentirá daqui a alguns anos quando lembrar do momento que vocês construíram um novo caminhar? Perfeito, Noemi. Muito bom. Realmente, né, quando a gente está discutindo principalmente guarda e alimentos, quando você foca em perguntas que estejam direcionadas aos filhos, né, e aí toda sessão que eu faço de família, eu sempre reforço, né, a gente está aqui discutindo, né, o pai, a mãe, né, ou você, nós aqui, enfim. Mas qual que é o grande? O que nós queremos resolver aqui? E quem está sendo impactado diretamente por isso? Aí as pessoas já vão refletindo. Será que somos nós? Ou será que é o filho de vocês? E aí a pessoa começa então a pensar sobre isso e ter uma visão mais ampla, né? Ela começa, peraí,
nós não estamos sendo só nós impactados por isso. O principal impactado é o meu filho. Essas reflexões são de suma importância. Tá bom, gente? Em termos de perguntas, lembrem-se sempre: perguntas abrem caminhos, perguntas abrem portas, e fazer perguntas é uma habilidade que você só vai desenvolver à medida que você vai caminhando na prática da mediação. Não adianta você ler um manual, como perguntar melhor, não vai conseguir. É o dia a dia. Ser um bom ouvinte, compreender muito bem o que foi dito e trazer, então, as perguntas que você julga pertinentes e, principalmente, que gerem visões positivas. Não vai ficar fazendo perguntas que possam trazer mais conflito, né? Você não pode ser um elemento, você não pode ser um agente do aumento da espiral do conflito, né? Então, basicamente, eu já estava indo para o encerramento, eu voltei, falei mais algumas coisas que eu julguei pertinentes falar, mas, gente, hoje é isso, tá? Vocês têm alguma coisa mais para colocar? Gostei muito da Noemi participando aqui, foi muito legal. A Luciana Chemin aqui falando perfeito, muito legal, obrigado a todos que estiveram aqui. E eu renovo os meus convites aqui para vocês. Sigam nossas redes sociais, a gente está numa maratona de lives, que a gente faz algumas lives curtas aqui, mas curtas, porém profundas, e que fazem você de alguma maneira refletir sobre isso, tá bom? Acompanhem a gente, na próxima terça tem nova live, na quinta-feira também, às 20 horas. E no sábado, a gente vai finalizar essa maratona de lives com um super assunto às 11 horas. A Marley pediu: deixa salvo, please. Vamos salvar sim, vamos disponibilizar aqui mesmo no Insta e também estaremos lá no YouTube. Beleza? Aquele abraço, gente. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima terça às 20 horas. Até mais. Tchau, tchau.